Olá pessoal, saudações. Aqui Thiago Lacerda, atendendo a pedidos. Vamos falar sobre alavancagem no Forex. Um tema que muitos alunos aí têm dúvidas e que não tem razão de ser tão problemático assim. Não é um tema complexo, tá? Você consegue entender ao menos aonde que isso entra. Obviamente você não precisa ter um exímio conhecimento em saber calcular contratos e níveis de margem de alavancagem. Basta você compreender o que é e aonde ela é aplicada dentro das corretoras de Forex. Então esse é um vídeo bem especial que algumas pessoas já me pediram, né? Especialmente iniciantes. Então aqui a ideia é a gente conversar um pouquinho, né? Uma troca de ideia. Eu não vou aqui dar uma aula de contabilidade, de corretora aqui para você não. Eu vou te explicar o conceito para que você possa aplicar na prática no teu dia a dia. Qualquer dúvida, eu fico à tua disposição. Aqui na descrição do vídeo tem os meus links de referência para você poder se associar na corretora que eu tenho, conta, parceria, participar dos meus grupos, etc. Bom, aqui eu coloquei uma imagem de um GIF bem sugestivo, né? Um atleta levantando um halteres, levantando um peso, né? E a grande questão é essa, né? Por exemplo, se você levantasse assim como esse atleta um peso na altura da tua cintura ou até nos ombros, e se caso você escorregasse, qualquer coisa acontecesse, esse peso caísse em cima de você, você estaria em maus lençóis, né? Ou seja, aqui nesse exemplo, esse atleta está usando a força muscular, a força dos próprios braços, ou seja, as próprias condições físicas para levantar um peso. Eu não sei visualmente identificar qual é o peso que ele está levantando, se é 50 quilos de cada lado, 40 quilos de cada lado, não sei, ok? É um peso bem consistente, dá para ver pelo esforço, né, muscular que os braços mostram ali, as pernas e tal. Então é um peso que não é qualquer pessoa que consegue levantar, precisa ter condições físicas para levantar. Agora eu pergunto, será que esse mesmo atleta conseguiria levantar 5 vezes esse peso que ele está levantando aí? Dessa mesma forma? Com certeza a resposta é não, pessoal. Por mais forte que esse cara esteja, ele já está fazendo um esforço extremamente alto para levantar esse peso da figurinha. Agora, se eu colocasse 5 vezes, 10 vezes, 500 vezes, é óbvio que esse atleta não conseguiria levantar com a sua própria força, com as suas próprias condições. Porém, se esse cara utilizasse uma alavanca, muito provavelmente, se ele fizesse a alavanca certinha, ele conseguiria levantar. Então, uma ajuda mecânica, uma ajuda extra poderia fazer esse papel por ele. No mercado financeiro, o conceito se aplica quase que de maneira exata. Então, o que é, na verdade, a alavancagem genérica no mercado financeiro? A corretora de valores que você tem conta, ela vai alavancar o teu patrimônio, ou seja, ela vai te dar um crédito extra para que você possa participar de contratos maiores, além da tua capacidade patrimonial. Então o conceito é esse. Vamos olhar aqui, ó. O que é alavancagem? O objetivo da alavancagem é você poder utilizar menos patrimônio, que ficou errado o acento aqui, patrimônio, no investimento de um instrumento financeiro. Então, por exemplo, se você tem um contrato financeiro que é de 100 mil dólares, mas o teu patrimônio é só de $1.000, você não conseguiria comprar esse instrumento financeiro. Você não teria capacidade patrimonial para alcançar, para participar desse contrato. Assim sendo, para que a corretora possa fornecer o mercado para clientes pequenos, e aí a gente tem contas em conta standard a partir de $100, por exemplo, o que a corretora faz? Ela alavanca esse teu patrimônio com o propósito de você participar proporcionalmente a esse contrato de mercado, a esse instrumento financeiro que é o contrato do Forex. O Forex nada mais é do que um contrato de câmbio. Assim sendo, o contrato de 100 mil dólares está sendo acessado, participado por vários traders menores. Então ela alavanca o potencial patrimonial desses traders, esses traders participam proporcionalmente desse contrato, a corretora consegue fechar o contrato e mandar para o provedor de liquidez para efetivamente fazer
a negociação cambial. Então, se você não tem um patrimônio de 100 mil dólares, você não consegue participar do Forex de uma maneira sem alavancagem, por exemplo. Ok? Você precisa de algum tipo de alavancagem, algum tipo de sistema métrico onde a corretora potencializa o teu patrimônio para você participar da operação. Por isso que eu menciono na minha mentoria, nos meus grupos, que o Forex ele é uma operação compulsória de compra e venda. Ou seja, você como pequeno investidor, você participa de uma operação que já existe. Você não define contrato, você não define mercado, você não define operação. A tua única decisão é participar ou não, entrar ou não, aumentar ou diminuir, ou então simplesmente o momento em que você quer sair da operação, fechando a tua ordem. Assim sendo, o processo de alavancagem, especialmente no mercado do Forex, ele é imprescindível para você poder entrar com conta pequena. Tá certo? Senão você teria que ter uma conta acima. Eu vou mostrar alguns exemplos agora para você entender o que eu estou falando. Então, existe um conceito dentro desse processo que se chama de margem retida. Ou seja, quando você abre uma operação qualquer, seja no par qualquer, a corretora retém uma parte do teu patrimônio, uma parte da tua margem. E a partir dessa margem retida, ela faz um cálculo específico. Então aqui eu coloquei os exemplos, 1 para 30, 1 para 200, 1 para 500, num contrato nominal padrão de 100 mil dólares. Então a margem retida para uma ordem de lote 1, ou seja, lote fechado. Eu já mostrei aqui no meu canal que clientes com conta pequena não trabalham com lote 1, trabalham com lote de 0.01. Aí você vai ter que subdividir isso por 100, ou se é 0.10, subdividir isso por 10 e assim por diante, tá certo? Então, no 1 para 30, num contrato padrão, ela retém ali 3.333,33. No caso, onde eu peguei a informação estava em euro, então eu mantive para ficar certinho. Se tu tem conta em dólar, seria o mesmo esquema, tá? Só que aí em dólar, USD. Mas é só para você ter referência. 1 para 200, contrato nominal de 100 mil, ela teria uma retenção de 500 euros ou 500 dólares, dependendo do caso. 1 para 500, ela teria uma retenção de 200 euros ou dólares, dependendo do caso. Observem que à medida que o potencial de alavancagem aumenta, a margem retida é menor. Ou seja, você consegue abrir lotes com menos quantidade de saldo. Operar com alavancagem não aumenta seus lucros. Olha essa observação que eu coloquei aqui embaixo. A alavancagem em si, ela não aumenta o lucro ou a perda de forma direta, mas ela permite abrir um número maior de operações, de ordens, ou aumentar o valor nominal dessas operações. Por exemplo, abrir mais lotes dentro da mesma operação que você esteja. Assim sendo, pessoal, em termos de rentabilidade, ela não vai afetar diretamente, mas ela pode afetar indiretamente, porque se você abrir mais ordens num determinado saldo e essas ordens forem negativas, você quebra mais rápido. E, obviamente, se você abrir corretamente, você pode ganhar ordens, ou seja, fechar no positivo mais vezes, e aí sim, por isso que é indireto a questão da lucratividade no que se refere à alavancagem. A alavancagem só vai permitir você abrir lotes a mais. Se você segue os 4 pilares, que é o modelo de estilo de investimento que eu trabalho, você não vai abrir mais lotes do que a tua capacidade de saldo. Você vai ter um gerenciamento de risco a partir do teu nível de margem, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, alguns exemplos aqui de alavancagem no Forex, tá? Então, eu peguei um exemplo hipotético de um dos sites da internet e trouxe para cá. Então, digamos que o exemplo é você comprar 5 lotes de euro-USD no valor nominal de um lote a 100 euros, tá? 100 mil euros, perdão. Lote padrão tradicional, sem considerar custos de spread, swap ou comissões. Então, para o preço de compra de entrada, vamos dar um exemplo, tu tem 1.10000 e para o preço de venda, que seria o fechamento da ordem, 1.10250, ou seja, uma diferença de 25 pips ou 250 pontos, ok? Tá bem claro aqui, ó. Tu entra no preço de 1.10000 e sai, ou fecha a ordem, no preço de 1.10250, ou seja, você faz uma operação de compra. O que acontece aqui? Ó? Tu tem um aumento de 25 pips nessa diferença, certo? 250 pontos. O teu saldo na conta de trading, digamos, por
exemplo, tá? Seria de que tu fizesse essa operação inicial com uma conta de 10 mil euros ou dólares, dependendo do caso. Então tu compra 5 contratos, compra 5 lotes aqui, beleza? O valor nominal investido é de 100 mil, 500 mil euros. A margem necessária para um lote com alavancagem de 1 para 100 seria 1.000 euros. Então essa teria que ser uma margem que eles iriam reter dessa tua conta de 10 mil. A margem necessária para 5 lotes seria 5 mil euros. Então veja, numa operação dessas de 10 mil euros, que foi no caso a referência que eu peguei o cálculo, tá? Para você abrir 5 lotes inteiros, você ia praticamente já reter 50% da tua conta, tá certo? Então observem isso numa alavancagem de 1 para 100. Então, com o PIP no valor de 10 USD, por exemplo, certo? Então, quando tu abre 5 lotes, tu ganharia 50 dólares por cada PIP. Então, o lucro de 25 vezes 50, tu teria nessa operação 1.250 dólares. Agora, o que eu quero que você entenda? Que esse final aqui, ó, o 1.250 dólares, não muda, independente da alavancagem que você tiver. Não muda. O que pode acontecer é que se você tiver uma alavancagem muito pequena, talvez você não consiga abrir 5 lotes inteiros em uma conta de 10 mil. Essa que é a questão que o pessoal confunde e às vezes acaba ficando sem conseguir administrar a sua alavancagem. Beleza? Então a rentabilidade nesse caso deu 25% nessa operação. Porém, isso é uma situação hipotética. Você não busca 25% em uma única operação. Da mesma sorte que você não vai abrir 5 lotes fechados em uma conta de 10 mil. Então, na realidade, na prática, você vai subdividir esses lotes. Você vai pegar e ao invés de abrir um lote 1, você vai abrir lote de 0,50, de 0,25, de 0,05 e assim por diante. Você subdivide para poder abrir mais lotes em pares diferenciados, e aí gerenciar a tua margem, gerenciar o teu saldo. E para a gestão desse processo, você tem o que se chama de nível de margem. Então, o nível de margem nada mais é do que um cálculo realizado para estabelecer a sua propriedade de negociação ou a capacidade de negociação diante da alavancagem escolhida pelo nível patrimonial junto à corretora. E eu tenho aqui, pessoal, um vídeo que é de um cara que eu não tenho contato pessoal com ele, tá? Apenas conheci o vídeo dele na internet e costumo sugerir aos meus alunos que acessem o vídeo desse cara porque está muito didático para você entender melhor esse conceito de nível de margem. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, no YouTube, o canal dele, ó, o título do vídeo dele é Não Quebre a Conta, Calcule o Nível de Margem, vídeo 1, tá? Do Semelo. Beleza? Semelo é o canal dele. Então não tem erro, tá? Só procura o canal Semelo e vai nesse vídeo aqui. Ele é um cara que, pelo menos ao que eu tenho visto, faz muito tempo que ele não coloca nada na internet. Não sei se parou de operar, enfim, não conheço ele pessoalmente, mas eu mesmo já passei mensagens aqui nos comentários aqui dele, alguns anos atrás, parabenizando, porque o vídeo está muito didático, tá certo? Ele é muito didático, ele explica para você o que é nível de margem e aonde você vai observar isso no teu processo de desenvolvimento. Então, trabalha esse cara aqui no teu MetaTrader, vamos lá, o teu nível de margem ele vai estar aqui embaixo, ó, certo? E aí entra o que eu ensino aqui no canal, se você usar proporcionalidade entre saldo e lote, você nunca vai abrir lotes acima do valor de saldo na proporção de 0,01 a cada 100 dólares. Assim sendo, o teu nível de margem sempre fica adequado, independente da alavancagem que você usar. Em outras palavras, a alavancagem só vai permitir você abrir lotes a mais. Então, não tem necessidade se você usar esse estilo de operação que eu ensino aqui no canal. Voltando ao ponto, depois da sugestão aí do vídeo do Semelo Trader, assiste o vídeo do cara, vale a pena. Tá bem didático, tá? Inclusive ele te ensina no próprio Excel a você calcular isso e saber como está a tua situação real em relação ao nível de margem. Agora, alguns conceitos que você precisa entender. O conceito de margin call. Pessoal, muito me pergunta, né? Como é que é essa história de margin call? Eu escrevi alguns pontos aqui para reflexão da galera. Olha só, quando você atinge um percentual mínimo de segurança, a chamada de margem é acionada. Nesse momento você não vai poder mais abrir ordens, novas ordens, tá?
e você vai receber uma mensagem de segurança por e-mail, por pushing, se você tiver celular acionado na corretora, a corretora manda, ou pelo próprio MetaTrader, dependendo da configuração que a corretora tem, tá? Nessa mensagem ele vai te dizer que a tua margem esgotou, ou seja, o teu patrimônio está muito abaixo do teu nível de margem, tá? Ou melhor, o teu nível de margem está praticamente equalizado ao teu patrimônio, o que significa que a margem retida já está praticamente igual ao teu saldo. O que significa também que você pode quebrar. Então o que eles fazem? Eles te dão uma chamada para saber se você mesmo quer fechar as ordens, escolher alguma ordem para fechar, para liberar margem, se você quer aportar. A ideia aqui é você ter um tempo para tomar a decisão. Porque se você não toma essa decisão rápido e resolve esse problema da margem retida, o que vai acontecer é o stop out, ou seja, a corretora ela vai compulsoriamente fechar as suas ordens até que esse percentual suba, que você aumente seu nível de margem, ou até que as ordens estejam completamente fechadas. Então ela vai encerrar compulsoriamente as suas ordens. Assim sendo, você vai quebrar a tua conta, tá? Infelizmente, às vezes, o tempo entre o margin call e o stop out, dependendo da alavancagem, é muito curto. Hoje em dia tem corretoras que alavancam acima de 1.500, ou seja, 1 para 500. Tem corretora que alavanca 1 para 888, a 1 para 1.100, ou seja, praticamente não dá tempo entre o margin call e o stop out. Então você não deve deixar com que o margin call seja acionado. A ideia aqui, para isso não acontecer, é você sempre manter o nível de margem alto. Então, em uma conta 1 para 30, que é normalmente a menor conta, você tendo um nível de margem acima de 200%, você já está seguro. Essa minha conta que eu estou mostrando é 1 para 100, né? Então, o nível de margem é 850 como mínimo de segurança. Eu trabalho sempre acima de 1.000 em corretora 1 para 100. Em corretora 1 para 500, sempre acima de 1.850, acima de 2.000, quanto mais melhor, ok? Esse nível de margem você vai ver no vídeo do Semelo Trader, ele explicando muito bem como você manter isso. E a ideia aqui é você trabalhar lotes pequenos em relação a teu saldo, em relação à quantidade máxima de ordens na conta. Bom, o stop out, então, quando ele é acionado, ele vai ser acionado até que teu nível de margem suba para a medida de segurança ou até que todas as tuas ordens sejam compulsoriamente encerradas. E aí é o caso de você quebrar a tua conta. Não deixa isso acontecer. Não é necessário que isso aconteça. Basta que você saiba gerenciar teu nível de margem. Agora, para finalizar, qual a melhor alavancagem utilizar? Se você é um position trader, ou seja, um trader que trabalha posicionado para médio e longo prazo, tal como o estilo que eu defendo e trabalho aqui no meu canal, os 4 pilares, você trabalha sem stop, quanto menor a alavancagem, melhor. Por quê? Porque quanto menos crédito você usar, quanto mais vinculado ao teu patrimônio real for as tuas operações, mais seguro você vai estar. Então, se você puder utilizar uma alavancagem de 1 para 30, ótimo. Se a corretora oferece alavancagens menores ainda, 1 para 20, 1 para 15, 1 para 10, 1 para 5, melhor ainda. Obviamente, quando a alavancagem é muito pequenininha, lembra que você vai ter que ter patrimônio maior para acessar os contratos. Então, assim, mas se você usar, por exemplo, 0.01, você consegue tranquilamente usar 1 para 30, 1 para 25, 1 para 20, até 1 para 15, dá para usar tranquilamente, abrir tuas ordens de 0.01 a cada $100, a cada 120, 150 dólares, ok? Agora, quando você é um scalper que trabalha no estilo tradicional, esse que é altamente expostos, que trabalha com stop loss, que muitas vezes quer usar o lote fechado em uma conta pequena, aí você tem que ter percepção de exposição. É óbvio que se você usar uma alavancagem maior, 1 para 500, 1 para 800, assim, você vai poder abrir ordens, inclusive lotes maiores. Só que, obviamente, tu tem os dois lados. Aqui a exposição ao risco é maior e você tem que ter consciência disso. Você vai abrir um lote fechado, lote de 1 ponto alguma coisa, em uma conta pequena, uma conta de 5 mil, de 10 mil, o que pode acontecer? É você receber uma pernada muito alta do mercado aí, não respeitar teu stop loss e você tomar o stop out em uma única operação. Isso aconteceu já com pessoas, inclusive aqui no próprio YouTube, você pode
pesquisar aí, quebrei minha conta no Forex, você vai ver milhões de relatos aí de pessoas que quebraram por essa exposição. Ok, gente? Esse era a explicação atendendo a pedidos, então. Quero crer que fica bem claro e bem simples a explicação. Trabalhe aí essa questão de alavancagem conscientemente. Volto a dar a dica aqui, quanto menor, melhor. Ou seja, qual é a melhor alavancagem para abrir conta, Thiago? Se você seguir a minha dica, abrir conta na W7, a partir do meu link de B, eu vou estar te dando todo o suporte sobre isso e já te indico desde antemão a alavancagem a menor possível, 1/30, que é a alavancagem menor que a corretora trabalha. Tá certo? Obrigado a você que assistiu, se inscreve no canal, compartilha em todas as redes sociais esse vídeo com aquele teu amigo, aquela tua amiga que não entendeu ainda o que é a alavancagem no Forex ou em qualquer outra modalidade de mercado financeiro. Um grande abraço, sucesso a todos, boas operações e até a próxima.